Alma dos Negócios de hoje, nós vamos falar sobre o mercado da moda, um dos gigantes da economia mundial. Meu convidado, publicitário, especialista em moda, Eduardo Vanoni, ou Dudu Vanoni. Muito obrigada, Dudu, pela tua presença. Para falar deste tema, que eu sei que tu és um apaixonado, eu também, embora não seja uma grande e profunda conhecedora, mas sou uma consumista deste mercado e eu acho que cada vez mais a gente poder falar desse tema e não sobre aquela superficialidade que muita gente acha que é a moda, mas sim desse grande impulsionador da economia. Eu tenho aqui um dado que neste ano esse mercado deve movimentar mais de 1,8 trilhão de dólares por ano em vendas de vestuário e acessórios. E esse valor coloca o setor como uma das maiores indústrias de consumo do mundo, apesar de um cenário econômico global mais cauteloso e crescimento projetado, um crescimento moderado, na verdade, e projetado para este ano. Como é que tu estás vendo o mercado com essas, digamos, questões econômicas mundiais? Temos aí guerras, temos Tarifas. as tarifas, temos umas questões políticas também. Os Estados Unidos ainda é aquele país que tem um grande polo da moda, mas que também está numa retração. Dá um panorama aqui para os nossos ouvintes. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu diria que esse ano vai ser um ano assim muito peculiar. Vai ser um ano, não chamar de um ano teste, mas a gente tem muitas questões aí para considerar, né? O ano passado, os números que saíram ainda não estão fechados, mas por exemplo, pelo IBGE aqui no Brasil, o crescimento do varejo como um todo estava em 1,5 até novembro, a gente não tem até dezembro, mas, por exemplo, o grupo da Cielo e da Stone, por exemplo, viram um decréscimo nas vendas. A gente teve especificamente aqui no Sul, um novembro e um dezembro muito baixos em venda. E aí tem vários fatores, né, para a gente falar ao mesmo tempo dessa pergunta que tu falou, a gente começando pelo local. Eu acho que a gente tem ainda os efeitos da enchente aqui, né, que ainda tem pessoas que ainda estão numa condição ou de novos empregos ou até ainda sem emprego, e eu acho que isso refletiu. A gente, especificamente em relação à moda, a gente teve um Black Friday que foi um sucesso esse ano, foi um dos maiores de venda dos últimos tempos, onde as pessoas priorizaram eletrodomésticos e coisas para as casas. Então, deixou um pouco a roupa de lado, porque isso tinha sido aquela coisa muito depois da pandemia de comprar muita roupa, né? A gente tem aí também todas as questões de tarifas que ainda, por exemplo, não baixou a do mercado calçadista, que para Uhum. nós aqui no Rio Grande do Sul isso pesa muito. A gente já teve empresas que fecharam, a gente já teve algumas demissões, né? Falando num aspecto maior um pouco enquanto Brasil, o luxo cresceu 23% no Brasil, e isso é estrondoso em relação ao crescimento do mercado de luxo lá fora, que decresceu. A gente teve poucas marcas que cresceram, que foi basicamente a Hermès, Loro Piana e o Grupo Prada. Todas as outras decresceram, né? A gente tem também essa questão da geração Z, que é uma nova geração que vem chegando aí, que tem outros princípios, tem outras questões para avaliar. Então, a roupa não é tão importante e, se for o caso, é uma questão onde eles vão avaliar a sustentabilidade, eles vão avaliar a empresa, vão avaliar como são tratados os funcionários, ou seja, um outro olhar sobre a moda, né? E eles que vão chegando agora, Uhum. né? O mercado também global, a gente tem um grande teste, porque foi o ano ou a época que mais tivemos mudanças de diretores criativos nas casas, né? Aliás, só para complementar, já que eu vou falar disso, a França considera a moda o quinto setor, ou seja, como primário, secundário, terciário, Sim. né? Ou seja, como é importante a moda nisso, que ela considera o quinto setor. Então a gente teve muitas mudanças de diretores criativos, a gente vai ver como que essas marcas se comportam, algumas
né, não acho que não deu para entender ainda, outras estão tentando uma salvação, como a gente pode falar, por exemplo, da Gucci, que até deixou de ser a marca queridinha do grupo Kering, mesmo agora com o Demna na direção criativa, né? E isso, obviamente, também reflete bastante no Brasil, porque a gente vê essas lojas todas chegando por aqui. O nosso shopping aqui em Porto Alegre, cada vez mais loja, agora abriu Carolina Herrera, vai abrir H&M, aliás, a H&M vai aumentar ainda a sua expansão no Brasil, devido ao sucesso que já teve, né? A Shine, mesmo com muitos problemas que pela produção brasileira ela não conseguiu fornecedores para entregar no prazo dela, que ela é uma super fast fashion. Mesmo assim, só nesse período ela já foi o Brasil já foi o segundo mercado de vendas, só perdendo para os Estados Unidos. Ao contrário da loja de Paris, que fica vazia, que os franceses realmente odiaram, né, essa questão, né? Imagina aí como é que os parisienses devem torcer o nariz quando passam na vitrine. Não, vazia, é inacreditável, assim, a gente pode dizer literalmente as moscas, porque eles realmente rejeitaram totalmente essa questão de um fast fashion muito agressivo, com baixa qualidade, que, ou seja, por um lado é uma visão assim que não é só preço, né? A gente não compra só isso. E hoje tem toda essa questão de olhar a roupa como algo mais perene, né? Até saiu essa semana um relatório da McKinsey e da Business of Fashion, o BOF, que aliás é um perfil ótimo para seguir, falando que justamente o que eles veem que eles não apostam para 2026 essa questão dessas campanhas e lançamentos assim olímpicos, frenéticos, porque as pessoas não têm mais como seguir isso, elas não compram mais nessa velocidade que estavam acostumadas, né? Então, por isso a gente também viu o Quiet Luxury, de não mostrar uma roupa mais discreta, que por outro lado é o que não acontece no Brasil, porque essas marcas, elas colocam muito label para alguns mercados, e por um instrumento de autoexpressão. Então, as pessoas ficam usando roupa com aqueles logotipos enormes, onde a gente nunca ia pensar que uma Valentino ia ter um moletom escrito Valentino muito grande. Uhum. E isso, por um lado, também prejudicou muito as marcas, porque ficaram com uma imagem um pouco, não dá para dizer isso de uma marca que custa esses valores das peças, mas assim, meio que popularizou, então fica assim, todo mundo tem, fica quase, um termo um pouco excessivo que eu vou dizer, mas às vezes fica meio cafona. Sabe que isso é muito interessante o que tu estás trazendo, porque me parece que ainda aqui no Brasil as pessoas, até para fazer uma marcação de território, sei lá, elas adoram sair grifadas, como eu digo, né, dos pés à cabeça. E a gente vê exatamente lá fora esse movimento contrário. Eu só queria que tu explicasse aqui para os nossos ouvintes, tu falasse na chegada da H&M e ao mesmo tempo tu falou em mercado de luxo. A H&M nós não consideramos ela dentro deste mercado de luxo. Ela é o Não, quê? Uma fast fashion ou é uma não? fast fashion, é uma fast fashion, mas que já tem uma pegada um pouco mais, digamos assim, hum, adequada aos novos tempos, né? Preocupada com sustentabilidade, né? Com produtos mais perenes, que não são mais tão modinha, enquanto, por exemplo, a Zara, pelo que especialistas dizem, ela está migrando para um mercado mais de luxo. Uhum. Eu acho muito interessante acompanhar isso, porque as pessoas aqui, claro, no Brasil, a gente tem uns preços um pouco mais caros do que lá fora, porque algumas coisas ou são importadas e algumas são produzidas aqui não pelo preço que eles conseguem Sim. produzir em outros mercados, seja China, Vietnã, Mongólia e etc. Então, aqui, obviamente, fica diferente, mas para as pessoas verem Zara, que o tempo inteiro foi uma fast fashion como luxo, vamos ver como isso acontece, né? Mas ela também está fazendo collabs, coisa que ela nunca fazia, Uhum. né? Fez E fez também agora um movimento que eu achei muito importante, que é aquele quando você compra online, a gente sempre tinha o problema de ver como é que aquilo
a mulher, principalmente, imaginando como é que aquele vestido que ela vai comprar ficaria no corpo. Então, aquela simulação que eles criaram, eu É, achei inovadora, sensacional, inovador. revolucionária, foi a É, primeira a fazer isso. pois é. É, e isso também, né, a gente também, cada vez mais, como outros pontos para a gente considerar para 26, que são muitos, né, óbvio, o crescimento do e-commerce, Uhum, com mais tecnologias nesse sentido, que deixa a pessoa mais segura em função de medidas. Por outro lado, as lojas, elas vão continuar existindo, mas cada vez mais elas vão ser um ponto de encontro, elas vão ser uma experiência, é aquilo que vai fazer eu reativar a alma da marca, eu entender tudo que é aquilo, por isso que a gente tem visto marcas lá fora com projetos de arquitetos renomados, que é uma coisa que daqui a pouco também vai começar a acontecer aqui, para eu uhum. só olhar a fachada da loja já é assim, já é uma imagem de marca. É um dos pontos de contato, é a arquitetura, a fachada, a vitrine e tudo E mais. a experiência aquela presencial, isso foi muito, falado na última NRF, né, o pessoal do varejo que esteve lá, trouxe muito essa questão aí dessa experiência de novo e também muito lúdica, Sim, de você poder sentir realmente a loja. Agora, Dudu, eh, nesse contexto, a gente sabe, São Paulo, centro do país, ali a gente sabe que, o consumo ele é muito maior do que em qualquer outro local. Mas trazendo um pouco aqui para o Rio Grande do Sul, essas marcas que estão chegando, como tu mesmo falou, Carolina Herrera agora aqui no Shopping Iguatemi, ali nós temos outras marcas, Gucci, Dolce internacionais, Gabbana. enfim. Existe mercado, tem consumidor aqui no Rio Grande do Sul para essas marcas? Ou ainda este consumidor prefere trazer ou comprar lá quando ele vai para fora? Sim, tem consumidor. Tem? Tem consumidor. Tem pessoas, por exemplo, do interior que vêm para cá e compram a sua bolsa Gucci. Uhum. Claro que essas lojas, isso é uma questão que a gente tem que pensar, que assim, são lojas que, por exemplo, se a gente vê alguém saindo com 3 sacolas de uma Renner, a gente não vai ver tantas pessoas saindo com sacola dessas lojas. Primeiro que essas pessoas nem saem com a sacola, por Uhum. até uma questão de segurança. As pessoas vão receber seu produto em casa, até porque, por exemplo, em São Paulo, a questão de segurança está muito Muito. complicada. Uhum. Então, comprar esses produtos no shopping é muito perigoso, porque tem pessoas que podem saber Os aonde está indo famosos até olheiros. no estacionamento. É Sim. muito complicado. Só para fazer um parênteses, né? Porque do ponto de vista de varejo de rua, essa questão de segurança atrapalha muito. Uhum. Porque é muito difícil se continuar desse jeito, lojas não terem seus próprios segurança. Isso é um custo. Teve lojas que nunca precisaram ter um segurança na frente. Então, isso é um custo novo que, óbvio, pesa no todo. Então, tem gente do interior que vem aqui e compra, porque é mais fácil vir para cá do que vir para cá, pegar um avião e ir para São Paulo, né? Uhum. Então, essas lojas vendem e um valor de uma peça dela equivale a 30 vendas de alguma outra marca, por exemplo. Então, né, é uma marca que ela não tem um objetivo de assim, vender absurdamente as É peças. claro que este público que consome esse tipo de marca, ele realmente não é, um consumidor que olha para isso. Mas tem um detalhe que eu acho importante, que é que aqui no Brasil, você pode comprar essas No marcas ainda no cartão cartão de crédito parcelado. parcelado, que no Não exterior você existe, não isso não existe. Então, não existe. também tem este conforto, porque você faz uma compra e em suaves prestações, como diria o bom vendedor. Dudu, sobre esta questão, da sustentabilidade, de olhar, eh, sobre, quem fabrica, o trabalho, a mão de obra escrava, que muitas empresas tiveram seus nomes envolvidos nisso. Isso é uma coisa das novas gerações ou
os baby boomers também hoje olham para isso. Nós olhamos para isso? Sim, eu acho que hoje sustentabilidade é uma condição para existir Uhum. de uma marca. Eu acho que todas as pessoas olham isso, não tanto a fundo, mas pelo menos quer saber algum detalhe. Se não é um produto totalmente sintético, como é que é o descarte, se compra ah, algodão orgânico, e a gente já vê assim, C&A, Renner com inúmeros projetos nessa área, né? A C&A com ela mesma produzindo algodão orgânico, a Renner com a né, de Uhum. reciclar, Esclave. ou seja, de Uhum. reaproveitar os tecidos e fazer novas coleções disso, né? A Farm tem a Refarm e outras marcas buscando novos tecidos ou mais naturais, com menos gás, o jeans com menos lavagem, porque o jeans é um longo processo de fabricação e Sim. muito poluente, né? Porque um bom jeans, ele inclusive, para fixar as marcas, aquelas ranhuras, etc., é usado permanganato de potássio, que é usado no refino da cocaína. Então, um bom jeans precisa ter autorização da Polícia Federal para usar esse produto em cabines fechadas com spray Eu e não precisa, sabia é, e disso. precisa ter um controle total do tratamento de água. Então, hoje também jeans que tem menos lavagem, as pessoas já sabem isso, né? Além Uhum. da economia de água, não só da economia, como da questão poluente, que a tintura, as várias, porque são várias lavagens, assim, primeiro o jeans vai, aí ele é passado verniz, aí ele vai para um tubo com pedras para craquelar, aí onde craquela, passa, lava de novo para desbotar só onde está o craquelado, o permanganato de potássio faz fixar isso, são várias lavagens do processo. Por isso que um Sim, é jeans um premium processo, é caro, é sim. caro. E ainda tem pessoas que desfiam à mão aquela bainha ou aquele. Não é uma máquina que faz isso. Então Uhum. por isso que um jeans premium é caro, porque tem todos esses processos. Mas sim, as pessoas, hoje em dia, eu acho fundamental, né? A gente vê. ah, a sacola da marca já é de papel reciclável, né? Já é mais simples. As pessoas vão começar a perceber esses pequenos detalhes, né? O tipo, o tag é de tecido para reaproveitar, pô, dá para imprimir em tecido, por que que eu vou fazer em papel? Eu tenho horrores de tecido que eu posso Uhum. fazer retângulozinhos, por exemplo, né? Porque a gente está vendo as questões climáticas e tudo mais, e os depósitos de lixo de tecido são montanhas, montanhas de tecido. Uhum. Bom, outra questão é sobre o curso esse que tu vais ministrar, que é um curso da SPM de São Paulo, Uhum. com a revista Vogue. É, Acho que já está na terceira, eu acho que isso. quarta edição, É. e ele é um curso muito interessante. Como é que tu recebeu esse convite? É a primeira vez que tu vais? Não, é a Não, tu segunda já a vez. segunda? É a Opa, segunda. tô atrasada então. Não, é a segunda vez que eu vou dar aula aqui, juntamente com o professor de São Paulo. E é um pós muito interessante Uhum, e muito importante para as pessoas realmente, né, que trabalham com moda, com luxo, com experiência, porque o luxo hoje, o luxo pode estar no simples, uhum. né, o lugar mais simples, né, um material mais simples, mas com bom atendimento, com uma boa recepção, né, é isso que conta. Hoje o luxo é tempo, o luxo é dormir bem em silêncio, né? São aquelas coisas que, assim, se a gente disser assim, eu quero me dar ao luxo de o quê? Uhum, Tudo isso hoje que a gente pode pensar é luxo, né? E como traduzir isso? Porque o mercado de luxo, ele é muito detalhista, né? Assim, da recepção ao banheiro, tem que ser muito bem cuidado tudo, uhum. né? Porque tudo tem que transmitir. Então não adianta nada ir num lugar incrível e com licença, eu preciso ir ao toalete, ele tá horrível, por exemplo, né? É. O treinamento, né? Porque no nosso país, por exemplo, muitas pessoas não têm acesso a vários produtos e tal, então, tipo, as pessoas têm que conhecer o tecido, as pessoas têm que saber como servir um café e tudo mais. Então, é um MPC, é um monte de pequenas coisas. O Guilherme Vivian, ele adora quando o programa tá, assim, super bom em grana, ele me dá o sinal Ah, aqui que já tá indo para o finalmente. Eu queria só comentar contigo e, claro, aqui com os nossos ouvintes, sobre o
o uniforme da seleção brasileira nos Jogos Finalmente! de Inverno, uma criação do Oscar Metsavar Moncler. com a Moncler. Eu achei Eu quero um sensacional. casaco daqueles. Eu também quero um casaco daqueles, mas eu queria que tu fizesse até essa comparação, porque nos Jogos de Verão, a enxurrada, as críticas ao uniforme da seleção brasileira, que foi criado pela Riachuelo, ninguém gostou, enfim, parece que não fizemos uma boa imagem em relação a isso. E agora, essa escolha do Oscar Metsavar, com esse belíssimo uniforme que tu queres, eu quero e meia, né, meio Brasil também tá querendo. Eu achei muito legal. E tu? Eu adorei, eu achei incrível, eu achei, primeiro, a modelagem é completamente diferente, o casaco é muito amplo, É um puff? né? E a história da bandeira por dentro eu achei lindo, né? Porque não precisa ser aquela coisa, não é porque eu sou do Brasil que eu preciso estar com, né, bananas, lembrando Carmen Miranda ou etc. Não, mas eu achei essa colaboração muito interessante, porque eu sou muito fã da Osklen, eu acho que é uma Eu também. marca que tem um DNA muito forte, onde a gente consegue entender a marca em toda peça, tem uma questão muito de identidade de marca, e junto com a Moncler, que é óbvio, uma das maiores marcas de luxo e ainda mais né, nessa questão de aparelhagem para frio e esqui, acho super importante. Ficou muito legal. E eu estava lendo sobre essa collab e a matéria que eu li, e eu não tinha me às vezes, claro, não sou da área, mas eu achei muito interessante, porque não foi uma escolha aleatória. A Moncler sempre teve, né, essa pegada, montanhismo, frio, enfim, e o Oscar tem uma trajetória, tanto que, ele criou a Osklen também, Uhum, né, em função disso, e aí juntaram esses 2 e que saiu essa maravilha aí desse uniforme. Então, eu acho que é muito sobre isso que tu está falando. Eh, não é por acaso que as coisas acontecem, uhum. mas, esse penso que tem, esses encontros que fazem, e por isso que eu acho que a moda, esse mercado da moda, ele é tão rico e tão especial, Dudu. Sim, sim. E uma outra coisa só para a gente também ficar ligado é a China. Porque o Kim Jones, que era o diretor criativo da Dior Men, foi contratado por uma super marca Uhum. chinesa. Então, os chineses que faziam todas as peças para os carros, hoje fazem os melhores carros. Ele produziu roupa para todas as melhores roupas, daqui a pouco vão ter roupas, marcas chinesas incríveis. Diz que já tem uma que é uma grande concorrente da Uniqlo, Aham. chinesa, e tem quem conhece o produto Tem diz uma que desportiva é também. isso, então E eles agora estão vão, começando a ou seja, aparecer. pegaram o Kim Jones, que é um super estilista, Sim. para. Então vamos ver os próximos movimentos também, porque eles aprenderam a fazer. Então, agora eles vão fazer para eles mesmos. Dudu, muito obrigada pela tua presença e esse ano a gente vai ter mais conversa. Nós vamos agora ao comentário da Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, um abraço especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Hoje quero comentar um dos episódios mais dramáticos e emblemáticos de reputação corporativa e responsabilidade social no Brasil: o rompimento da barragem de Brumadinho, que abalou o país e continua sendo referência em lições sobre gestão de crise e reputação. Era 25 de janeiro de 2019, quando a barragem de rejeitos da mina do Córrego do Feijão, operada pela mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu de uma forma catastrófica. Uma onda de lama destruiu instalações, casas e comunidades inteiras, provocando a morte de centenas de pessoas. Foi um desastre humano e ambiental de proporções imensas. A catástrofe rapidamente se transformou em uma crise reputacional profunda para a Vale, afetando a sua imagem perante investidores, comunidades locais, governos e a sociedade em geral. Desde o momento do rompimento, a resposta inicial da empresa foi amplamente criticada. A Vale foi acusada de falta de transparência, demora em comunicar com clareza os impactos e as medidas tomadas e de não ter um plano de comunicação de crise adequado para uma situação tão grave.
Organizações da sociedade civil, autoridades e mídia pressionaram a empresa a prestar contas, o que expôs ainda mais a fragilidade da sua gestão de crise nos primeiros dias após o desastre. O desastre de Brumadinho mexeu com a percepção pública sobre segurança, responsabilidade e ética empresarial. A Vale teve que lidar com uma sequência de ações legais, processos civis e administrativos e uma perda significativa de confiança de stakeholders. A reconstrução da sua reputação passou a exigir um compromisso de longo prazo, com reparações, apoio às famílias afetadas, mudanças profundas em seus processos internos de gestão de risco e comunicação, e um diálogo constante com as comunidades impactadas, o que é fundamental para qualquer organização que enfrenta uma crise dessa magnitude. Esse episódio nos ensina uma lição que vai muito além da mineração. Quando uma crise envolve vidas humanas, impacto ambiental e direitos comunitários, a forma como se comunica e se conduz uma resposta é tão relevante quanto as ações tomadas para a reparação. A reputação não se constrói com mensagens isoladas, se constrói com compromisso, transparência, cuidado com as pessoas e responsabilidade social. Essa é uma lição que todas as empresas, grandes ou pequenas, devem considerar seriamente quando pensam em governança, comunicação e cultura organizacional. Este foi o Reputação em Pauta de hoje. Um abraço, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Muito obrigada, Mariana. E o Alma dos Negócios fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.